Nós vamos continuar compartilhando da palavra de Deus no mesmo texto e assunto que nós estávamos compartilhando na semana passada. Eu disse que eu estaria dando continuidade à mensagem da semana passada nesta noite. Então, deixa eu ler o texto que serviu de base para nossa meditação. O tema é: temos uma excelente oportunidade. O texto que li na semana passada, na quarta-feira, é do Salmo 56, versos de 10 a 13, que diz assim: louvo a Deus por suas promessas, sim, louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me pode fazer os simples mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixaste os meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Que bênção sabermos que o Senhor cumpre para conosco toda a sua palavra, toda a sua promessa, e eu vou dar continuidade àquilo que iniciei na semana passada, compartilhando com você desse texto da palavra de Deus. E nós iniciamos na semana passada falando sobre algumas coisas que nós precisamos levar muito a sério, e eu falei sobre alguns votos nesse pós-pandemia. Depois que passar todo esse processo difícil, que todos nós estamos inseridos, o que nós devemos fazer no pós-pandemia? E eu disse na semana passada, em primeiro lugar, trate seriamente o pecado. Falei sobre a necessidade de tratar o pecado como pecado. Nesse tempo, os movimentos que nós estamos vendo em nossa sociedade têm tentado descaracterizar pecado como pecado, tornando a desobediência a Deus algo mais palatável ou suportável. No entanto, na semana passada eu disse que nós devemos dar nome aos pecados e nós não devemos fingir, não reconhecê-los em nossa vida, para que a gente possa de fato abandoná-los. Em segundo lugar, eu disse que nós não precisamos e não devemos ser donos de coisa alguma, e é importante que nós saibamos diferenciar o ter e possuir. Então foi nisso que nós prendemos a nossa atenção na semana passada. E agora nós vamos dar sequência àquilo que nós começamos a falar na quarta-feira. Em terceiro lugar, então, nesse pós-pandemia, entregue suas causas ao Senhor. Eu queria ler com você o Salmo de número 135, verso 14, que diz assim: o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Eu vou repetir esse texto da palavra de Deus. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando lemos a Bíblia, nós descobrimos inúmeras histórias de pessoas que viveram momentos muito complicados, mas que em sua fidelidade ao Senhor viveram também experiências maravilhosas do cuidado de Deus em suas vidas. Lá no livro de Gênesis, por exemplo, nós temos uma dessas histórias fantásticas, a história de José. José foi um grande exemplo de alguém que se manteve fiel ao Senhor em meio às dificuldades que ele enfrentou, desde que foi vendido pelos seus irmãos aos midianitas, chegando no Egito como escravo, as dificuldades na casa de Potifar, depois as dificuldades vivenciadas na prisão.
E a palavra de Deus nos diz que em nenhum momento José se desviou de andar na presença de Deus. Ele permitiu que as suas causas fossem tratadas por Deus. Ele se permitiu viver todas aquelas experiências na certeza de que Deus estava no controle de sua vida. Mas lembre-se, a autodefesa é um instinto de todo ser vivo. Eu e você, todos os animais, nós fomos criados com essa capacidade de reagir diante do perigo, de reagir diante das circunstâncias. Quando percebemos alguma cilada, quando percebemos que estamos em perigo, nós temos esse instinto de autodefesa. E às vezes nós acabamos confiando mais em nosso instinto de autodefesa do que em Deus. E tantas vezes nós entregamos as nossas causas para o Senhor, mas logo depois nós começamos a agir como se tudo dependesse de nós mesmos. Tantas vezes nós dizemos para Deus em oração: Senhor, aqui está meu problema, aqui está a minha causa, aqui estão as minhas lutas, em nome de Jesus, amém. E imediatamente, ao invés de deixarmos na mão de Deus, nós abrimos os olhos e pegamos tudo para nós de novo, como se nós fôssemos capazes de solucionar todos os nossos problemas. Nós precisamos aprender a descansar o nosso coração no Senhor, sabendo que Ele tem poder e autoridade para defender as nossas causas. O Senhor lutará por nós. Certa vez eu li num livro uma expressão que me chamou muito a atenção. Diz assim: enquanto eu luto. Enquanto eu oro, Deus luta por mim. Enquanto eu luto. Enquanto eu oro, Deus luta por mim. Não deixe de entregar as suas causas, as suas lutas nas mãos do Senhor. Sua reputação é aquilo que os outros pensam a seu respeito. E você não tem o menor controle disso. Por isso, entregue as suas causas para o Senhor. Ele cuida dos seus filhos. Em quarto lugar, jamais passe adiante algo que prejudique uma outra pessoa. Um outro propósito de vida para esse pós-pandemia é a gente ter um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente passa adiante. Colossenses capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo nos ensina: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Sabe, queridos, um dos grandes problemas das relações humanas está na língua. Não é à toa que a carta de Tiago, no capítulo 3, se dedica, praticamente parte grande do capítulo 3 de Tiago, para falar sobre o poder da palavra, poder destruidor da palavra. Aqui em Tiago 3 a Bíblia diz que a língua é como um fogo consumidor. A língua, ela tem um poder de destruir, e Tiago vai usar dois elementos para comparar o poder da língua. Primeiro, ele diz que
Um grande navio é conduzido por um pequeno leme. E pode ser um navio enorme, o leme é pequeno, mas ele que vai dar rumo a um grande navio. Depois ele diz que um pequeno fogo tem o poder de incendiar uma grande floresta. E tudo isso para nos chamar a atenção sobre o perigo de falarmos coisas inadequadas. A língua tem sido instrumento de bênção e instrumento de maldição na vida de muita gente. E Tiago diz assim: não deveis ser assim convosco, meus irmãos. Não deve ser assim no nosso relacionamento, não deve ser assim na nossa vida. Nós devemos cuidar das informações que recebemos. E você conhece as 3 peneiras de Sócrates. Ele diz que tudo que nós ouvimos deve passar por 3 peneiras. É verdade? Se é verdade, prejudica alguém? Abençoa alguém? Se não passa pelas peneiras, a gente deve reter essa informação. E a palavra de Deus dá nome a esse pecado. A palavra de Deus chama de maledicência. Nós chamamos de fofoca, não é? Quando falamos alguma coisa e a nossa palavra de alguma maneira causa prejuízo, fere, quando a nossa palavra não glorifica a Deus. Se você sabe algo que vai ferir a reputação de uma pessoa, fale para Deus, fale para ela, não fale para mais ninguém. Lembre-se desse princípio ensinado por Jesus em Mateus capítulo 7, verso 2. A Bíblia diz assim, olha: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por isso, precisamos cuidar muito da nossa linguagem. Recuse-se a ouvir, alimentar e passar adiante qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Eu vou repetir isso. Recuse-se a ouvir, alimentar e passar adiante qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. Certamente, quando a gente toma essa iniciativa, quando a gente toma esse cuidado com nossa linguagem, com aquilo que falamos, a gente vai evitar muitos problemas. Por último, nunca aceite para si qualquer glória. Nessa pós-pandemia, depois que tudo isso passar, e quando a gente voltar a todas as nossas atividades, não só a igreja, mas tudo que a gente puder voltar a fazer, certamente muita gente está querendo voltar a fazer tantas coisas, não é? Mas existem algumas coisas que a gente nunca mais deve fazer. E uma das coisas que a gente nunca deve fazer é aceitar para nós mesmos a glória que é devida ao Senhor. 1 Pedro 4, verso 11, a Bíblia diz assim, olha: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que todas as coisas, em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. A Ele seja a glória. Ele é o único que merece o reconhecimento, o louvor, a exaltação. Deus é sempre zeloso com a sua glória. E diz a palavra de Deus que Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu não estou aqui dizendo que você não deve usar palavras de afirmação. Eu não estou aqui dizendo que você não deve usar palavras de elogio.
Eu não estou aqui dizendo que você não deva usar uma palavra de apreciação ou encorajamento a alguém que te fez alguma coisa muito importante, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos fazer isso como uma moeda de troca, na expectativa de sermos glorificados pelos homens. A palavra de Deus, lá na terceira carta de João, usa o exemplo de um homem, o exemplo negativo, de um homem chamado Diótrefes. E a palavra de Deus vai narrar as atitudes de Diótrefes como atitudes que Deus reprova. O texto diz assim nos versos 9 e 10: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. A atitude de Diótrefes é uma atitude reprovável, porque ela não confere com o projeto de Deus, ela não confere com a vontade de Deus, ela não confere com o espírito da igreja, ela não confere com aquilo que deve caracterizar os nossos relacionamentos. E a palavra de Deus, uma das coisas fantásticas da palavra de Deus, é que a palavra de Deus, ela não esconde os problemas que aconteceram dentro do ambiente da igreja em outros momentos, como se naquele momento eles estivessem vivendo fora da possibilidade de errar. A igreja é sempre composta de pessoas. As igrejas do passado e as igrejas do presente. Tanto as igrejas do passado como as igrejas do presente, elas podem cometer equívocos, porque as pessoas não são perfeitas. Diótrefes fazia parte da igreja, e a palavra de Deus nos diz que ele tem um comportamento completamente fora do propósito de Deus. Ele desejava a glória para si, ele era maledicente, ele não gostava da hospitalidade, ele era metido a dono da igreja, mandava e desmandava. E a palavra de Deus, depois você pode ler a terceira carta de João, a palavra de Deus não só vai declarar as coisas que Diótrefes fez, mas a palavra de Deus vai repreender veementemente as suas atitudes. Depois, quando chega no verso de número 11, João diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Diótrefes não é exemplo para ninguém. Não façam, não repitam esse modelo, não façam a mesma coisa que ele. Não repitam o mal, sigam o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Pessoas que são arrogantes, pessoas que são maledicentes, pessoas que gostam de mandar nos outros, que gostam de assumir superioridade, que olham os outros de cima para baixo. Diz a palavra de Deus que essas pessoas não têm visto a Deus. 3 João, no verso de número 11. São pessoas que não têm experimentado da presença de Deus. Sabe por quê? Porque não existe arrogância que se estabeleça quando nós nos deparamos com o Senhor dos Senhores. Não existe arrogância que se mantenha quando nós nos apresentamos diante de Deus. Quando nos apresentamos diante de Deus, nós reconhecemos que somos pó. Quando nos apresentamos diante de Deus, nós reconhecemos que não temos mérito algum. E Ele só nos recebe na sua presença porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Por isso que Ele nos recebe. Jesus não está formando na nossa igreja discípulos como Diótrefes, de jeito nenhum. Nenhum de nós deve agir como Diótrefes, porque esse não é o propósito de Deus para a nossa vida, esse não é o propósito de Deus para a nossa igreja. Pelo contrário, Colossenses capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. A glória tem dono. A glória tem dono. Ele é o único digno de ser exaltado, Ele é o único digno de ser honrado. Apocalipse 5,13 diz: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. A glória é devida somente ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não aceite para si aquilo que já tem dono, ela pertence a Deus, Ele é o único digno de ser louvado, de ser glorificado. Por isso, nós entendemos que este momento, entendemos que esse tempo tão complicado que nós estamos vivendo, tem sido sim um tempo oportuno, para que nós possamos repensar algumas questões da nossa vida e possamos juntos assumirmos novas posturas, assumirmos novos rumos, para que a nossa vida glorifique o nome do Senhor. Por isso, esse tempo é sim um tempo de excelentes oportunidades, para que nós possamos assumir compromissos muito claros com Deus e com a sua vontade. Que Deus te abençoe nesta noite e que esses textos da palavra de Deus e essas reflexões na palavra de Deus te ajudem a caminhar na direção da sua vontade. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai amado, nós estamos com o nosso coração agradecido porque mesmo nos momentos mais complicados, o Senhor se faz presente e cuida da nossa vida. Nesse tempo, ó Deus, nós temos tido excelentes oportunidades de reflexão e temos assumido novos votos contigo e queremos cumpri-los, ó Deus, vivendo de maneira sadia e de uma forma que glorifique o nome do Senhor. E nós queremos te agradecer e louvar o nome do Senhor pelo privilégio de podermos andar na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pelas reflexões desta noite, tudo que nós pudemos dividir. E pedimos que o Senhor continue conduzindo a nossa vida, para que a nossa vida glorifique o teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de, antes de encerrar esta transmissão, lembrar algumas coisas importantes. Primeiro, incentivar você a participar do Camisas da PIB. Você que tem camisas da PIB, eu devo ter umas 50 mais ou menos, né, de tantas campanhas e viagens missionárias e ministérios e tanta coisa. Então, tire uma fotografia da camisa, da sua camisa, ou você vestido com a camisa da PIB e mande para o WhatsApp da igreja. A gente quer receber essas camisas de agora, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Quem sabe você vai poder trazer à memória da gente uma camisa de 30 anos atrás, de alguma coisa importante, não é, do ambiente da igreja. Isso vai ser muito legal para a gente poder matar a saudade de alguns eventos que já foram, mas a camisa nos mantém, né, na memória esses eventos acontecidos. Alain pediu para você fazer, então mande aí uma fotografia das camisas que você tem. Segundo, se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, inscreva-se no canal e certamente vai ser muito importante a sua inscrição no canal da igreja. Temos muito material, muito conteúdo para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Terceiro, ore pela reunião de liderança que nós vamos ter amanhã. Amanhã às 20 horas vamos ter uma reunião com toda a liderança da igreja.
o assunto dessa reunião de liderança é o retorno aos cultos presenciais. Então, ore por esse motivo, para que Deus nos dê a liderança, Deus dê sabedoria para tomar essa decisão. Quarto, hoje nós temos aqui alguns irmãos do Ministério de Recepção da Igreja, porque nós começamos o processo de treinamento do Ministério de Recepção já visando, né, o retorno dos cultos presenciais. Esperamos que isso possa acontecer em breve, mas quando acontecer, nós queremos que a nossa equipe de recepção já esteja preparada para receber você. Então, ore por isso, porque certamente já no próximo domingo teremos uma palavra já de orientação à igreja a respeito do retorno às atividades presenciais. Eu sei que isso é algo que todos nós estamos sonhando, né, de poder voltar ao templo e juntos continuarmos celebrando ao Senhor, junto como igreja, reunidos dentro aqui do nosso santuário. Nós vamos agradecer a Deus. Nesse momento final, eu queria orar a Deus também pela Dona Gilca, que é mãe da irmã Crelma, que está vivendo aí um momento muito delicado na sua saúde, e o Antônio Paulo me pediu para que orássemos a Deus pela sua avó, Dona Gilca, e nós vamos, nesse momento final, orar a Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, que Ele cuide, né, da Dona Gilca nesse momento de sua enfermidade. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo de culto, de adoração e de louvor ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que pudemos partilhar nesta noite. Mas agora, nesse final, nós queremos também juntar-nos, ó Deus, à família da irmã Crelma, nesse tempo de intercessão pela sua mamãe, a Dona Gilca. Abençoa a saúde. Todos os procedimentos médicos, ó Deus, possam ser feitos com correção, e que, ó Deus, a mão do Senhor esteja sobre ela, trazendo restauração, que os remédios possam fazer os efeitos devidos, mas que acima da capacidade dos medicamentos, que a mão do Senhor se estenda sobre a vida da Dona Gilca nesse momento. Nós colocamos a sua vida em tuas mãos e aos teus cuidados, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a graça bendita de Jesus conduza a sua vida e a sua família.